Bem-vindos a mais um Talking Day, diretamente da FETranslog 2025, terceira edição dessa feira de transporte e logística. E hoje a gente vai falar um pouco de saúde, porque também tem a ver aí com a feira no quadro. E aí, doutor, quem está conosco hoje é o doutor Asdrubal César da Cunha Russo. Doutor Asdrubal, bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado pelo convite de estar com vocês e também a audiência do Diário do Iguaçu, a minha saudação. Doutor, a gente estava falando antes um pouco aqui nos bastidores. Conta pra gente um pouco mais o que é medicina da família. Você é especialista médico da família. Conta para quem ainda não sabe o que é essa especialidade. Certo. Muita gente não conhece a especialidade, a medicina de família e comunidade, é o nome completo da especialidade. Ela se dedica a cuidar do ser humano de forma completa, de forma integral, desde a infância até a idade mais avançada. E também nas especificidades de gênero, saúde da mulher, saúde do homem. O médico de família também aborda a saúde mental. Então, é o especialista no ser humano como um todo, de forma que você está avaliando o paciente de forma integral. Ao contrário de outras especialidades que se dedicam a um órgão, um sistema, né? Oftalmologia é só questão ocular, hepatologia, o fígado, né? Mas, quando você precisa de um médico por uma questão de saúde que você não tem bem definido o que é, ou mesmo até os cuidados de saúde cotidianos ou prevenção, promoção de saúde, o médico de família é aquele médico mais indicado para você ter seu acompanhamento. Alguns fazem aquela correlação, é aquele médico de antigamente. Clínico geral? Eu ia clínico geral isso. Da família toda, né? Mas não no sentido clínico geral, porque quando a gente fala clínico geral, ele não tem uma especialidade, né? A especialidade da medicina de família é uma especialidade generalista que acompanha o ser humano ao longo da sua vida, se preocupa muito na questão de promoção de saúde, prevenção de doenças e, claro, atendimento aos agravos de saúde também, tá? Mas seria nessa analogia, tá? É interessante porque às vezes a gente vê esse nome e não consegue fazer essa relação de como é o dia a dia do médico da família. A gente estava comentando antes também um pouco sobre tecnologia. A gente está vendo na feira, hoje é o segundo dia de feira, terceiro praticamente, a gente está vendo muita questão da tecnologia, da inovação no transporte e na medicina isso também está presente. Hoje tem bastante a questão da teleconsulta, da telemedicina. Como funciona para quem ainda não fez nenhuma vez? Certo. Então, a telemedicina ela é uma ferramenta da medicina. Tá? Eu dou aula para médicos sobre telemedicina. Dentro do curso de medicina da UNO Chapecó, eu também já falo com meus alunos sobre isso na disciplina de semiologia médica. E a telemedicina ela tem várias modalidades. Uma delas é a teleconsulta, onde você vai fazer uma consulta com o médico à distância, né? Você vai receber um link no seu celular, faz o agendamento, tudo direitinho. É via Meet, mais ou menos? Seria comparado, mas o mais seguro é fazer dentro de plataformas desenvolvidas para isso, né? Ferramentas para a telemedicina, para ter segurança das informações, criptografia, tá? E receber os documentos de forma correta, receita e tudo mais. Então, o paciente vai fazer uma consulta à distância, ao vivo, via videochamada. Aí muita gente fala, mas como o médico vai fazer isso e tal, sem examinar o paciente? Exatamente. A maior parte do que a gente começa a iniciar nosso raciocínio clínico é através da entrevista com o paciente. Isso vocês podem ver, vocês vai no consultório, começa com uma pergunta, o que te traz aqui, né? Quando começou esses sintomas, tá? Então isso faz com que o médico tenha já uma percepção do estado do paciente. E ali ele vai definir, se há necessidade de exame físico, ele vai falar para o paciente, isso não dá para resolver 100% por telemedicina, eu vou te dar algumas orientações ou até uma receita de um sintomático até você buscar um atendimento presencial. Entretanto, grande parte das situações você tem ali na anamnese, né, nessa entrevista clínica, já as pistas para você fazer a hipótese diagnóstica e estabelecer um tratamento, sem a necessidade, às vezes, do exame físico completo. E em outras situações administrativas também, que é muito comum. Eu chamo de administrativas, mas você precisa avaliar o paciente. Renovação de receita. O paciente usa o medicamento de forma contínua e ele é motorista de caminhão, né? Já que a gente está na feira do transporte e logística, vamos dar o exemplo. Ele é motorista de caminhão, ele saiu aqui da empresa de Chapecó e ele está no Rio Grande do Norte, levando as mercadorias. E lá ele viu que esqueceu de levar o medicamento que ele usa de forma contínua, está sem receita. E ele vai numa farmácia, só vende com a receita.
aí ele pode entrar em contato com o médico por telemedicina, esse médico vai conversar com ele. Às vezes é o próprio médico que já prescreveu para ele, já conhece ele, e envia uma receita digital para ele. Essa receita digital ela é assinada eletronicamente, então ela tem validade em todo o território nacional. Entretanto, é diferente de tirar uma foto de uma receita. O médico fazer uma receita na mão e tirar uma foto não tem validade. Então tem que ser uma receita digital para ele poder com aquela assinatura digital do médico. Isso, a assinatura digital do médico, um QR Code ou um token que dá a validade. A mesma coisa outros documentos, né, que ele possa precisar, pedido de exames, né, um relatório. Tá? Então, a telemedicina ela traz mais acesso à saúde para as pessoas, mais possibilidade de cuidado. E no caso, né, que a gente está nessa feira de transporte, eu vejo que as empresas, né, podem se beneficiar muito no cuidado dos seus colaboradores utilizando a telemedicina. Assim, ter cobertura, vamos dizer assim, nacional desses motoristas que estão à distância, né? E então é muito interessante. Até mesmo na prevenção da saúde, né? De pedir alguma solicitação de encaminhamento para outras especialidades, nutricionista, psicólogos, tudo isso pode surgir a partir da telemedicina. Exatamente. Então, algumas situações que o médico pode identificar que precisa de um acompanhamento especializado, ele vai fazer o relatório, encaminhamento e pode mandar para o paciente. Na questão da prevenção também, é uma oportunidade de fazer seus exames de rotina. Estamos no Novembro Azul, né? Muitos homens só vão no médico... O homem principalmente. Arrastado pela esposa, né? Então, nesse caso, se você tem acesso a um serviço como esse, aí acaba aquela desculpa, mas eu estava trabalhando, eu não tive tempo. Novamente, né? Já que estamos no transporte aqui, né? Essa semana é a feira do transporte. O motorista está sempre lá à distância, viajando, né? E quando ele está aqui na cidade, é final de semana, não tem acesso, às vezes, à unidade de saúde que ele tem acesso e não faz os seus exames. Então, através da telemedicina, ele pode ter a oportunidade de falar com o médico, pedir exames, fazer os seus exames, às vezes, em outro local, tendo o pedido, tá? Vai numa clínica, num laboratório particular, faz os seus pedidos, ou no convênio que ele tenha, né? E aí ele faz os exames, pode dar o retorno por telemedicina, porque, por exemplo, situações para verificação de exames, muitas vezes não vai precisar do exame físico, e você pode avaliar esse paciente à distância. Então, você consegue, hoje, fazer o que eu chamo do híbrido na medicina. Consulta presencial, quando precisa do exame físico, e consulta por telemedicina, quando não vai haver necessidade do exame físico. Então, o paciente, por exemplo, foi no meu consultório no presencial, examinei ele, fiz a ausculta cardíaca, mediu pressão e tal, e pedi exames de rotina. No retorno, se ele achar que está difícil para ir presencial, ele viaja, ele pode fazer online e muito bem, fica bem resolvido. E além dessa questão dos exames, tem outros casos que não dá para ser teleconsulta? Algum tipo de dor, algum sintoma que não? Esse sintoma tem que ir diretamente para uma unidade de saúde, para um hospital ou presencial mesmo? Sim, existe essa situação. Então, por exemplo, eu falo, né, no início, hoje está mais, vamos dizer, pacificado. No início, quando a gente fala de telemedicina, teleconsulta, muitos médicos, mas e o cara está com apendicite e tal? Eu falo para os colegas, olha, é melhor ele ter acesso ao médico para um esclarecimento, uma orientação, do que ele não ter nenhum acesso. Porque o que acontece? Quando a pessoa não tem acesso ao médico, ela procura se automedicar. E quando ela se automedica, ela pode mascarar um sintoma de algo grave. Então, vamos pegar o exemplo da apendicite. Está com dor abdominal, e aí ele vai lá e toma um remédio para dor. A dor até melhora, mas a apendicite continua lá. Então, ele tendo acesso ao médico, evita a automedicação. Evita também aquela outra situação. Eu vou esperar ver se melhora. Se não melhorar, eu vou ao médico. Então, ele acessando uma consulta por telemedicina, por mais que haja necessidade de exame físico, aquele médico vai avaliar e vai falar para ele, olha, isso você precisa fazer um exame físico, uma consulta presencial, e é urgente. Se dirija a um pronto atendimento, né, na sua cidade, um pronto-socorro. Eu duvido que a pessoa vai ficar em casa depois de falar com o médico que com a dor orientou. Porque ele falou, o médico falou para eu ir, né? Eu vou. Então, eu olho sempre a telemedicina como algo positivo para o acesso à saúde. E teria mais algum recado que você deixaria para o pessoal de casa, em especial para os motoristas, já que estamos aqui na feira, sobre saúde, prevenção, telemedicina? Certo. Bom, então, prevenir é melhor que remediar, todo mundo já sabe disso, né? E entender que você pode ir ao médico sem necessariamente estar doente, para manter a sua saúde em dia.
Então, a especialidade médica que costuma acompanhar o paciente ao longo da sua vida, nos ciclos de saúde e doença, quando há necessidade de tratamento ou prevenção e promoção de saúde, é o médico especialista em medicina de família. Então, você ter esse médico como referência vai ser um cuidado maior da sua saúde. A gente tem estudos que mostram que a pessoa que tem um gerenciamento de saúde com um profissional, ao longo do tempo, ela performa melhor em qualidade de vida e expectativa de vida. Em relação à telemedicina, né, eu até falo que quem já experimentou, já usou telemedicina, às vezes a gente tem até dificuldade de falar para ele, olha, você tem que vir no consultório. Tem que ser presencial. Porque é muito cômodo, ele vê, aquele que teve uma boa experiência, ele vai querer usar novamente. E às vezes já aconteceu comigo, né? Eu falo para o paciente, olha, isso aí você precisa passar numa consulta presencial. Ah, mas eu vou ter que ir lá na unidade? Vai ter que ir. Aí, tá bom, eu vou. Mas aí você convenceu ele. Mas esses pacientes, às vezes, falam, mas nossa, tudo eu já resolvi assim, né? Tal, mas você precisa ir. Então, quem viveu essa experiência de forma positiva gosta do atendimento por telemedicina, tem uma boa experiência, tem essa comodidade de não ter que se deslocar, de você receber a tua receita no próprio celular, chega na farmácia, não precisa nem imprimir. Não vai nem perder a receita. Não vai perder a receita, essa é a parte melhor também, né? Para nós também, porque quando perde a receita a gente tem que fazer. Então não perde a receita, é super seguro também, as receitas online, elas com QR Code, quando dá antibiótico, por exemplo, dá baixa na farmácia, aquela receita não vale mais, né? Então é seguro para todo mundo, é seguro para o paciente, seguro para o médico, seguro para o sistema de saúde, seguro para a sociedade como um todo. E eu brinquei antes da gente começar também que isso já garante que o paciente vai procurar o médico e não pesquisar na internet e deduzir ali que tem uma coisa. Então a tecnologia está chegando para ajudar na medicina. Sim. Podemos falar um pouco sobre isso, sim, rapidinho? Sim. Porque é um assunto que eu gosto bastante, tecnologia, saúde. Bom, eu comecei a me interessar muito por essas tecnologias novas por causa da telemedicina. Então, em 2020, né, diante de tudo que a gente viveu naquela época, a gente teve a possibilidade de usar a telemedicina para teleconsulta. Mas telemedicina não é coisa nova, já é antiga. Laudos de exames de imagem, eletrocardiograma já eram dados via telemedicina há muito tempo. E hoje a gente tem a IA. Então, teve a transição, né, do paciente que ia buscar no Dr. Google. Aí eu fui lá no Google e eu digitei alguma coisa. Estou morrendo, era sempre uma coisa muito grave. Sempre muito grave. O Google, aí a pessoa falava, uma vez um paciente veio com dor no ombro, né? Ele falou assim, doutor, eu fui no Google, botei que estava com dor no ombro e ele disse que eu devia estar grávido ou com câncer. Eu acho que não é por aí, né? Eu falei, não é bem por aí não, acho que não. E depois veio agora a questão da IA, né? O ChatGPT, o mais famoso, tá? As IAs que geram conteúdo. Essas IAs, elas geram conteúdo. Então, elas estão prontas sempre para responder alguma coisa. Não quer dizer que elas vão responder certo. Isso é um grande problema. Então, o médico, né, as pessoas têm que confiar no seu médico para que tenha a informação correta. Outro dia eu atendi um paciente e estava desesperado, porque foi na IA. Me mandou um relatório, assim, ele botou todos os exames que ele tinha na IA e mandou um relatório que a IA fez de saúde dele e falou, doutor, eu estou no fim. Aí eu falei, não está assim, não, vamos ver e tal, conversamos e tal. E tudo bem, né, faz parte do médico, né, fazer essa orientação correta. E do paciente não ficar confiando cegamente nessas ferramentas. Tá? Eu acho que o paciente tem que ter a sua independência, tomada de decisão eu tomo compartilhada com o paciente, é muito importante, mas eu tenho que ser o guia dele. É uma parceria que a gente tem que ter entre o médico e o paciente nos cuidados de saúde. Então, usem essas ferramentas, mas com cuidado. Tem que saber para que e quando usar essas tecnologias. Exatamente. Doutora Asdrubal, você já deixou aí um recado para os motoristas, falou de prevenção, mas para a gente finalizar um recado de Novembro Azul, já que você comentou antes também que estamos no Novembro Azul, falando dessa saúde do homem. Antes da gente finalizar, deixa um recado para os homens que nos escutarem. Tá certo. Então, Novembro Azul não é só a questão do câncer de próstata. É importante os homens entenderem que é a saúde de forma integral do homem. Tá? Como eu falei, o médico especialista em medicina de família, a gente está preocupado com o todo do ser humano. Então, é saúde mental, saúde física. Tá? Então, é o momento do homem procurar um médico. Não só a questão da próstata, mas fazer seus exames de rotina, também abordar questões da saúde dele emocional, da saúde mental. Então, é importante ele ter esse médico de confiança para abordar isso.
Um tema que homens têm muita dificuldade de falar, por exemplo, relacionado a questões de disfunção sexual, erétil, né, ou ejaculação precoce, né, ele precisa ter essa abertura para falar, ele precisa ter confiança. Então, ele tem que eleger aquele médico que ele tem como médico de confiança. O médico de confiança que eu tenho, que sempre me acompanha, é o médico de família. Eu não preciso ir no urologista? Não, não quer dizer isso. Alguns momentos ele vai precisar ir no urologista também. Mas o médico de família vai orientar ele nessa jornada, nesse todo. Porque algumas questões estão relacionadas, às vezes, a questões relacionadas à saúde mental, ou, às vezes, uma disfunção mesmo física. Então, o médico de família consegue identificar e dar o melhor caminho para ele. Tá? Então, é importante não só pensar na questão da prevenção do câncer de próstata, mas também em outras doenças. Exemplo, prevenção do câncer coloretal, do intestino, por exemplo, né? É necessário que todo mundo, quando fizer 50 anos, faça sua colonoscopia. Isso vale para homens e mulheres. Então, o médico de família ele faz esse gerenciamento de saúde, vendo a história clínica do paciente, a história familiar dele de doenças, né? Se tem câncer na família, hábitos de vida que influenciam. E, somando tudo isso, a idade do paciente, tá? Ele vai definir quais exames são melhores para ele fazer de rotina. Não é um check-up de receitinha de bolo. É individualizado, para cada pessoa é diferente, né? Então, a gente precisa ver essas nuances. Muito bem, muito obrigada, doutora. Obrigada por vir falar um pouco mais de telemedicina, falar um pouco da feira também e do Novembro Azul. Obrigado, Diário do Iguaçu, pelo convite e fico à disposição. E como o doutor falou, não é uma receitinha de bolo, a gente sempre fala por aqui, nas matérias, essa questão também do estilo de vida, praticar esporte, alimentação e essa prevenção que ele falou. E a gente fica por aqui com mais um podcast direto da FETranslog e para você acessar este e outros conteúdos é só ir em diregional.com.br.